Fala, torcedor do Vasco. Que alegria ver o gigante da colina vivendo um momento tão empolgante dentro e fora de campo. O torcedor que sofreu nos últimos anos agora volta a sorrir, e não é para menos. O time reencontrou o bom futebol, o elenco parece mais unido do que nunca e o ambiente em São Januário é outro. A energia que vem das arquibancadas é contagiante, parece que o estádio voltou a respirar aquele clima de grandes conquistas. E a notícia que agitou o noticiário nas últimas horas só confirma isso: Ryan fica no Vasco até 2026. É isso mesmo. O cria do clube, o garoto que vem encantando a torcida com seu talento, não vai sair do Brasil tão cedo, mesmo com propostas pesadas vindas da Europa. O Real Betis, da Espanha, foi o último clube a tentar levar o atacante. A proposta, que girava em torno de 25 milhões de euros, cerca de 150 milhões de reais, foi colocada na mesa. Mas a diretoria cruzmaltina foi firme e recusou. O Vasco entende que Ryan vale muito mais e que ele é peça essencial no projeto que está sendo montado para os próximos anos. A multa rescisória do jogador, que atualmente é de 40 milhões de euros, deve subir para algo em torno de 70 milhões. O clube quer blindar o jovem e mostrar ao mercado que não vai mais abrir mão dos seus talentos por qualquer valor. É um sinal claro de maturidade e de confiança no próprio elenco. E tem mais, a diretoria não está pensando apenas em segurar o garoto. O planejamento para a próxima temporada é ousado. A meta é clara: disputar a Libertadores e lutar pelo título. A palavra dentro de São Januário é protagonismo. O Vasco quer voltar ao topo, quer brigar de igual para igual com os grandes do continente. Internamente, já se fala em pelo menos 5 contratações pontuais para reforçar o grupo. Mas tão importante quanto contratar é manter quem está dando certo. Léo Jardim, Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan, Coutinho e, claro, Ryan, são vistos como a base de um time que pode fazer história. O clima no clube é de otimismo. Depois da vitória contra o Red Bull Bragantino, o elenco se reapresentou animado. A comissão técnica de Fernando Diniz aproveitou os 2 dias de descanso para preparar uma semana intensa de treinos, de olho no confronto contra o São Paulo em São Januário. E que jogo promete ser esse? A torcida já se mobiliza para lotar o estádio e empurrar o time em busca de mais 3 pontos. O Vasco vive uma fase de crescimento impressionante no Campeonato Brasileiro. São 23 pontos conquistados em 11 rodadas do segundo turno, um desempenho que coloca o clube entre os melhores dessa etapa da competição, ao lado de Palmeiras e Mirassol. Esse desempenho fez o Vasco saltar do temido Z4, a zona de rebaixamento, direto para o G8, onde estão as equipes que brigam por vaga nas competições continentais. Desde o início da era dos pontos corridos, o clube raramente teve uma recuperação tão forte. Para se ter uma ideia, o melhor segundo turno da história recente do Vasco foi em 2011, quando o time somou 34 pontos e chegou a disputar o título até a última rodada. Agora, com o ritmo atual, o Vasco tem grandes chances de igualar ou até superar aquela marca. Faltam apenas 11 pontos para alcançar a melhor campanha de retorno da era dos pontos corridos, e com 8 partidas pela frente, o objetivo é totalmente possível. A matemática é animadora. Se o clube mantiver o aproveitamento de 69% que tem até agora, pode encerrar o Brasileirão com mais de 57 pontos, pontuação que, historicamente, coloca qualquer equipe na disputa direta pelo G6, que dá vaga na Libertadores. Isso é mais do que uma boa notícia, é uma virada de chave na história recente do clube. Basta lembrar que em 2020 o Vasco teve um dos piores desempenhos da sua história no segundo turno, com apenas 20 pontos, resultado que terminou no rebaixamento. Agora o cenário é completamente diferente. E o torcedor sente isso. A relação entre arquibancada e time mudou. Dá para ver na vibração, no canto, na confiança. O torcedor que antes ia ao estádio com medo do que podia acontecer agora entra em São Januário com o peito cheio de esperança. A cada gol, a cada vitória, cresce a sensação de que o Vasco voltou a ser o Vasco. O elenco abraçou a ideia de Fernando Diniz, que conseguiu dar uma nova cara ao time. O treinador vem sendo elogiado não só pela torcida, mas também pela própria diretoria, que já trabalha com ele no planejamento do elenco para 2026. O objetivo:
claro, é a Libertadores. A diretoria quer usar o torneio continental como vitrine e símbolo do novo momento do clube. O plano é chegar lá com um time competitivo, mesclando juventude e experiência. Ryan é visto como símbolo dessa nova fase, cria da base, talento puro, e com uma mentalidade que impressiona até os mais veteranos. A ideia é tê-lo como protagonista dessa caminhada, mostrando que o Vasco pode revelar, manter e valorizar seus talentos. Enquanto isso, outros nomes também ganham destaque. Um deles é Andrés Gomes, o colombiano que vem chamando atenção não só no Brasil, mas também na imprensa do seu país. O atacante foi destaque recente do jornal AS, que o colocou na capa com elogios ao seu desempenho. A publicação destacou a velocidade, os dribles e a adaptação rápida ao futebol brasileiro. Contra o Bragantino, ele foi fundamental em um dos gols, mostrando explosão e habilidade para quebrar linhas e criar jogadas. Na Colômbia, o nome de Andrés Gomes voltou a circular com força, e há até quem acredite que ele pode ser lembrado nas próximas convocações da seleção colombiana. Esse tipo de reconhecimento é importante para o Vasco. Mostra que o clube voltou a ser uma vitrine forte no futebol sul-americano. Jogadores que estavam apagados na Europa ou precisavam de um recomeço encontram em São Januário um ambiente ideal para renascer. Foi o caso do próprio Gomes, que não teve sequência na França e agora reencontrou o bom futebol vestindo a camisa cruz-maltina. Fernando Diniz tem um papel central nisso, sabendo como recuperar atletas e extrair o melhor de cada um. E essa projeção internacional também tem reflexo no mercado. O nome do Vasco volta a ser comentado fora do país, o que ajuda tanto na valorização do elenco quanto na busca por reforços. Jogadores que antes não considerariam vir agora enxergam o clube como uma opção atrativa. Afinal, quem não gostaria de jogar em um time que está crescendo, com uma torcida apaixonada e um projeto claro de disputar títulos? O clima em São Januário tá daquele jeito que a gente gosta, energia lá em cima, time confiante e a torcida acreditando que esse fim de temporada pode marcar o início de uma nova era no clube. E não é exagero não, viu? O que a gente tá vendo em campo é reflexo direto de um trabalho que começou lá atrás, quando o time ainda lutava para sair da zona de rebaixamento e hoje briga por vaga na Libertadores. Parece até roteiro de filme, mas é a realidade do Vasco da Gama. Depois da vitória sobre o Red Bull Bragantino, o elenco voltou aos treinos com moral. A reapresentação aconteceu nessa quarta-feira, com todo mundo animado, e o clima entre os jogadores é de pura confiança. O técnico Fernando Diniz reuniu o grupo, conversou bastante e deixou claro, nada de acomodação. O foco é total nos próximos compromissos, começando pelo duelo contra o São Paulo, em São Januário. Um jogo pesado, de tradição, com história e, claro, de muito significado para o torcedor cruz-maltino. Diniz sabe que enfrentar o ex-clube tem um sabor especial, mas o discurso dentro do Vasco é um só: respeito sim, medo nunca. E a torcida, meu amigo, tá fazendo a parte dela. Os ingressos pro jogo de domingo praticamente esgotaram em poucas horas. São Januário vai ferver, vai pulsar do primeiro ao último minuto. O torcedor tá abraçando o time como há muito tempo não se via. Dá pra sentir no ar o quanto o vascaíno tá feliz, orgulhoso e, acima de tudo, esperançoso com o que vem pela frente. É aquele sentimento de quem sofreu, mas nunca deixou de acreditar. E é justamente esse espírito que tem motivado os jogadores. A cada entrevista, dá para perceber que o elenco entendeu o peso dessa camisa. Nomes como Léo Jardim, Cuesta, Paulo Henrique e Robert Renan têm se destacado não só pela parte técnica, mas pela entrega dentro de campo. E quando o time compra a ideia, quando o vestiário tá unido, não tem obstáculo que segure. O Vasco tá provando isso rodada após rodada. Agora, um assunto que mexe com o coração do torcedor, Ryan. O cria tá voando, decidindo, chamando a responsabilidade e mostrando que tem talento de sobra para ser o rosto dessa nova fase do Vasco. A Europa até tentou tirar o garoto de São Januário, com proposta milionária do futebol espanhol, mas a diretoria foi firme e recusou sem pensar duas vezes. 25 milhões de euros? O Vasco bateu o pé e disse não. Isso mostra o quanto o clube está mudando de postura. O pensamento não é mais vender rápido,
e sim construir um time forte, que brigue por títulos e volte ao protagonismo do futebol sul-americano. E mais do que recusar proposta, o Vasco já trabalha na renovação do contrato do Ryan. A multa rescisória vai subir, e muito. A ideia é blindar o garoto, valorizá-lo e mostrar que ele é peça fundamental no projeto até 2026. O clube quer aumentar o valor para 70 milhões de euros, o que seria uma das maiores multas do futebol brasileiro. E tem que ser assim mesmo, porque o talento é raro. Ryan é o tipo de jogador que decide jogo, muda o rumo de uma partida e carrega a torcida junto. O moleque é diferente, e todo mundo sabe disso. Mas o trabalho da diretoria não para por aí. O planejamento para o próximo ano já começou, e o foco é montar um elenco capaz de brigar de igual para igual na Libertadores. A meta é clara: 5 contratações pontuais para elevar o nível do time. A ideia é trazer jogadores experientes, com rodagem internacional, mas que também entendam o peso de vestir a camisa do Vasco. Nada de apostas arriscadas. O clube quer atletas prontos para decidir, para entrar em campo e fazer a diferença. Internamente, o clima é de otimismo. A cúpula acredita que, mantendo a base atual e reforçando nas posições certas, o Vasco pode surpreender. E dá para sonhar alto, sim. Afinal, o desempenho no segundo turno do Brasileirão tem sido impressionante. O aproveitamento de quase 70% coloca o Cruz-Maltino entre os melhores times da competição. É um desempenho que faz ainda lembrar 2011, aquele ano mágico em que o Vasco brigou pelo título até a última rodada. E é impossível não comparar. Naquela época, o time era uma mistura perfeita de juventude e experiência, com jogadores que entendiam o que era representar o Vasco. Hoje, a sensação é a mesma. Tem garotos da base pedindo passagem e veteranos segurando a bronca. O equilíbrio entre essas duas gerações é o que tem feito a diferença. E Diniz, que sempre valorizou o talento dos jovens, está sabendo usar isso com maestria. Ele tem dado confiança, liberdade e responsabilidade, e o resultado é um time que joga com alegria, intensidade e garra. E não dá para esquecer de Andrés Gomes. O colombiano chegou meio desacreditado, depois de uma passagem apagada pela Europa, mas está calando qualquer crítica. O que ele fez contra o Bragantino foi coisa de quem tem estrela. A arrancada no terceiro gol foi digna de aplausos. A imprensa da Colômbia, inclusive, está em festa com o desempenho do atacante. O jornal AS e outros veículos destacaram o início promissor do jogador no futebol brasileiro, chamando atenção para sua velocidade e capacidade de desequilibrar. No Brasil, ele já caiu nas graças da torcida. É o tipo de jogador que coloca o torcedor de pé, que empolga e faz o estádio vibrar. Fernando Diniz tem elogiado bastante o colombiano, ressaltando que ele é o exemplo de atleta que precisa de confiança para mostrar seu melhor futebol. E isso é algo que o Vasco está oferecendo de sobra. O clube está dando oportunidade, sequência e apoio, e o resultado está aí, um jogador crescendo a cada jogo, ganhando destaque na mídia e, quem sabe, voltando a ser lembrado pela seleção da Colômbia nas próximas convocações. Seria merecido, porque ele vem jogando demais. E é isso que o Vasco tem mostrado para o mercado. Jogador que vem para São Januário tem visibilidade, tem espaço, tem chance de crescer. É uma vitrine forte, com torcida gigante e um projeto esportivo de verdade. O recado está sendo dado, o Vasco voltou a ser destino, não apenas passagem. E quando a gente olha o elenco atual, dá para ver que essa mentalidade já está enraizada. Jogadores de seleção, jovens promissores e nomes com experiência internacional formam um grupo competitivo e com muita personalidade. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! O Vasco da Gama pode estar prestes a viver uma verdadeira revolução financeira e esportiva. Nos bastidores da Colina Histórica, os rumores não param de crescer. Um fundo árabe estaria pronto para investir impressionantes 4 bilhões de reais no clube, prometendo transformar o gigante da colina em um dos protagonistas absolutos do futebol brasileiro e, quem sabe, sul-americano. Fontes próximas à diretoria confirmam que as negociações avançaram de forma sigilosa nas últimas semanas.
O fundo não apenas traria um aporte financeiro monumental, mas também teria planos ambiciosos de montagem de elenco, infraestrutura e marketing, com o objetivo de colocar o Vasco em patamares comparáveis aos gigantes europeus. A expectativa é de reforços de peso, com nomes de destaque no cenário internacional sendo sondados, além de uma possível reformulação no departamento técnico e nas categorias de base. Os torcedores já começaram a se empolgar com a possibilidade de ver o clube disputar títulos de expressão com um elenco estrelado. Nas redes sociais, a hashtag Vasco Estelar já circula entre fãs, que sonham com dias de glória e grandes contratações. Entre os palpites, especula-se desde atacantes consagrados até volantes de renome mundial, além de treinadores de currículo invejável, capazes de conduzir o time a voos inéditos. Apesar do entusiasmo, especialistas alertam que ainda é cedo para comemorar. Detalhes sobre o modelo de gestão, participação do fundo na diretoria e garantias contratuais ainda não foram revelados oficialmente. No entanto, a simples movimentação já reacendeu a chama de esperança em São Januário, que há anos sofre com instabilidade financeira e resultados irregulares em campo. Se o rumor se confirmar, o Vasco da Gama não seria apenas um clube buscando voltar à elite do futebol nacional, mas sim uma potência disposta a redefinir seu lugar no cenário global. Até lá, a colina segue tomada por expectativas, palpites e sonhos de uma torcida que, finalmente, parece enxergar um horizonte de grandes conquistas à frente. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.